babado forte. Como você já viu aí na capa, a XP tá sofrendo com notícias que podem ser falsas, podem ser verdadeiras. A gente vai dar uma analisada nisso aqui nesse vídeo hoje. E claro, se você caiu aqui de paraquedas e quer ser atualizado sobre notícias do mercado financeiro, não esquece de se inscrever no canal. Uma casa de research, que é conhecida como casa de análise, né? Tipo a Suno ou a Empíricos aqui no Brasil, fez uma espécie de análise da XP e descobriu que aparentemente, supostamente, a XP está cometendo um crime financeiro, um esquema Ponzi, né? O famoso esquema de pirâmide financeira. Ela chamou de, não é literalmente porque tá em inglês, eu vou traduzir, um grande esquema Ponzi estilo Madoff. O esquema Ponzi é o clássico esquema de pirâmide, só que focado em pegar dinheiro de quem tá entrando para dar para as pessoas que querem sair. Então, muita gente nova vem entrando e o dinheiro dessa gente nova vem entrando para dentro do montante, né? Dentro da pirâmide. E aí você vai pagando aos poucos que querem sair com o dinheiro novo que vem entrando e vai se remunerando com aquele dinheiro também. Óbvio que uma hora acaba, né? Porque sempre precisa de gente nova para pagar outras pessoas. Então um esquema como esse não se sustenta por muito tempo. E o Madoff, porque eles falaram estilo Madoff, foi um cara que conseguiu sustentar um sistema Ponzi desse por muito tempo. Igual a XP estaria sustentando também se ela conseguisse fazer isso por esse grande tempo que ela está fazendo, supostamente fazendo. É tudo suposição, tá? Nada é minha opinião aqui. Óbvio, aqui a gente tem uma acusação gravíssima por parte da casa de análise, né? A casa de research, o nome dela é Grizzly e é uma casa de análise americana de Nova York, que até coloca aqui na notícia, de novo, tá em inglês tudo que eles falaram, mas dá pra traduzir uma coisa ou outra, né? Com base no rendimento dos últimos 5 anos, que assim, é um rendimento realmente estratosférico, maior em muitas vezes que a maioria dos seus concorrentes. A XP ela teve um lucro anual, não lucro nesses 5 anos, mas anualizado de 2.419%. Tudo vindo de 2 fundos, né? O fundo Gladius e o Coliseu, que tem também como principal agregador da sua lucratividade, COIs. E para você que já acompanha o canal aqui um pouco mais de tempo, sabe o que eu penso de COI? Eu acho que é um dos produtos mais nocivos financeiramente falando. Se você tem COI na carteira, talvez você esteja se dando muito mal, principalmente no longuíssimo prazo. É algo que só te leva para baixo, na maioria das vezes. Então, assim que um assessor de investimento ou alguém te oferece um COI, você já sabe que aquele assessor não é um assessor digno de confiança, na maioria das vezes, tá? Não são todas as vezes, mas a maioria gigantesca sim. Então, se o cara te oferece um COI, conselho de amigo, corre desse cara para ontem. Óbvio, essa é a notícia que bombardeou o mercado, fez a XP cair na bolsa. A XP não é listada na bolsa brasileira, ela é listada na bolsa americana, mais especificamente na Nasdaq. Existe mais de uma bolsa americana, tá? Para quem não sabe. Mas a Nasdaq é quem aloca ali as ações da XP nos Estados Unidos. Só que sempre que você vê uma notícia dessas, principalmente essas notícias bombásticas, que tem a ver com prejuízo grande, se for verdade ou não, você tem que avaliar quem está falando, quem que está fazendo aquela notícia, quais as ligações das pessoas que controlam aquele jornal, aquela revista que está propagando aquela notícia. E aí eu fiz um pouco do meu dever de casa aqui. A Grizzly é uma casa de research especialista em short selling, que basicamente ela é especializada em venda de ativo e não na compra, né? Você vai ver uma casa, de novo, vou dar o exemplo da Suno e da Empíricos, que são as maiores aqui do Brasil. Elas vão te dar call, né, que a gente chama, que é o sinal de compra. Ó, essa ação está barata, pode comprar. Já essa outra casa de análise, que é a Grizzly, ela dá sinais de venda. Então fala, ó, essa ação aqui está boa para vender. Ou fazer uma venda descoberto, que é basicamente apostar na queda daquela ação. E como ela é uma casa de análise focada nisso, geralmente ela vai falar mal das empresas para que haja uma força vendedora por parte dela. Isso é manipulação do mercado, geralmente não se pode fazer isso. Mas enfim, eu preciso ver a regra no pé da letra nos Estados Unidos, porque aqui isso é proibido. Eu creio que nos Estados Unidos também seja. Inclusive, essa própria casa de análise, ela tem alguns processos judiciais relacionados a isso, o que leva a crer que não é a primeira vez que ela faz esse tipo de notícia focada na venda de um ativo. Então veja bem, a pessoa que noticiou aquilo, o portal que noticiou aquilo, que no caso é a notícia da XP, vai ser diretamente beneficiado caso a XP caia nas ações. Então aqui a gente já tem que ter um pé atrás nesse tipo de notícia.
Mas, em contraponto, a XP ter um lucro estratosférico assim é, no mínimo, suspeito, deveria ser analisado um pouco melhor, porque como que só uma empresa tá oferindo esse lucro e está muito distante do segundo colocado, por exemplo. E uma coisa que ressaltou ali no relatório, porque eu nunca tinha prestado atenção especificamente nesse ponto, é que se a gente tira essas duas empresas, né, essas duas linhas de receita desses dois fundos da XP, a XP vira uma empresa deficitária. Que isso significa que a XP dá prejuízo, e dá bastante prejuízo se a gente tira essas linhas de receita. Então começa a cheirar mal mesmo, realmente. Não estou acusando nada, mas faz um certo sentido você olhar com um pé atrás aí, especificamente esses pontos. É que, gente, COI realmente dá bastante lucro. Para quem vende, tá? Para quem compra o COI, é só prejuízo. Mesmo tendo esse lucro estratosférico, fora do comum, ainda assim dá para ter esse lucro. A empresa pode ter investido, sei lá, em criptoativos, por exemplo, que o lucro realmente é muito grande e o prejuízo também. Ela pode ter feito isso de forma alavancada também, onde o lucro também fica multiplicado. Do mesmo jeito que perder também fica multiplicado. Simulando uma suposição aqui, alguns cenários que podem ter sido feitos de forma não legal, também dá para ter esse lucro. Por exemplo, o insider trade ou alguma sonegação de tributo, por exemplo. E insider trader, para você que não é do mercado, é informação privilegiada, basicamente. Digamos que você conhece o CEO da Petrobras e amanhã ele vai lançar uma nota falando que a Petrobras resolveu tirar a paridade do dólar, por exemplo. Isso com certeza vai levar a ação lá para baixo. Se você sabe disso antes, você pode fazer, por exemplo, uma venda descoberta, que é apostar na queda das ações. Então, antes de acontecer, você já faz e ganha muito dinheiro com isso. Porque quando acontecer, realmente é quase uma profecia autorrealizável. Então, isso é crime, não pode acontecer. Por mais que, assim, eu escuto falar que acontece bastante, mas esse tipo de informação privilegiada não deveria acontecer nunca, porque senão as pessoas vão se beneficiar disso. Geralmente é mais fácil de acontecer, se pensando de um ponto de vista mais estratégico, com familiares das pessoas. Então, esse mesmo exemplo da Petrobras, eu se fosse o CEO da Petrobras, não poderia operar Petrobras, não posso comprar, vender e tal. Mas o meu primo, por exemplo, pode. E eu posso sem querer ter falado isso pra ele. E aí ele vai lá e faz uma venda descoberta. E como que a gente descobre esse tipo de coisa? É realmente muito difícil. A não ser que a pessoa é muito burra também, né? Começa a fazer empréstimo para essas apostas que são certeiras. Aí ela começa a ganhar muito dinheiro toda hora prevendo notícias de mercado. Então, só investigando mesmo para saber. E outra coisa que é sonegação fiscal, bem, nem todo herói usa capa. Eu só tenho palmas para bater. Não, tô zoando, né, gente? Sonegação fiscal também é crime, é um crime financeiro. E geralmente se você sonega, você deixa de pagar algum imposto, você começa a ganhar mais dinheiro do que deveria, né? Mas o que vai acontecer agora provavelmente, a XP, creio eu, vai processar essa casa de análise e ela vai ter que provar na justiça tudo aquilo que ela tá falando. Acho que eles não vão conseguir provar isso, porque pelo que foi escrito ali no relatório, basicamente eles se baseiam no rendimento estratosférico e também em uma pessoa ou outra que trabalhou na XP e falaram isso pra ele. A XP não desmentiu, tá? A XP basicamente falou assim, não é verdade esse bilhete e vamos processar. Mas ela falou, pontuou ali que tem auditoria e tal, mas não comprovou, não apresentou nenhuma contraprova daquilo. O que também não seria tão difícil você falar, olha, a gente tem uma estrutura mais ou menos dessa maneira e por isso que a gente ganha muito dinheiro. Enfim, cenas dos próximos capítulos. E se você chegou aqui nesse vídeo e não me conhece, tem esse vídeo que tá aparecendo aqui pra você, onde eu me apresento um pouco melhor, onde você vai descobrir como que eu fiquei milionário antes dos 30 e compreender um pouco mais do porquê que eu criei esse canal aqui. Um abraço.